Então, já vou compartilhar, né, a apresentação para a gente já ir ganhando tempo aí, né, para o nosso estudo. Vocês estão visualizando aí a apresentação? Sim. 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 Obrigado. Só para dar esse retorno aí, né? Então, eu vou aproveitar esse slide, pessoal, e para que a gente possa já entender alguns aspectos, né? Para a gente ir acompanhando devagarzinho, né? A gente falou do E, a gente falou desse daí, não é? Desse inconsciente e pessoal, na aula passada, né? Eu disse o E, e esse inconsciente e Freud, ele enxergava esse inconsciente, e aí ele dividiu, né? Como o inconsciente mesmo e o pré-consciente, uma parte mais próxima e do consciente, né? O Jung, ele já começou a observar, e aí ele chamou tudo isso, e Freud chamava de inconsciente e pré-consciente, ele chamou de inconsciente pessoal, a gente estudou na aula passada. Agora, o Jung, ele enxergou também um inconsciente coletivo. E eu vou relembrar também, e a aula fica gravada, e muitos assistem, né, para ter esse entendimento. Porque nós estamos fazendo uma ponte, uma benfeitora nos diz, a psicologia junguiana, as psicologias humanistas, né, as psicologias mais profundas. A gente faz essa ponte, traz para o conhecimento da psicologia espírita e aprofunda o assunto. Então, o que Jung fez? Ele percebeu, e não só existia esse inconsciente aí, ele percebeu um inconsciente coletivo, e aí ele vai trazer a sua tese, a gente vai ver, mas a gente vai aprofundar mais. Porque Jung, como eu disse, ele não era reencarnacionista. A gente vai perceber qual vai ser essa tese do inconsciente coletivo, e Jung vai trazer. Mas só para essa imagem, e aproveitar essa imagem, o inconsciente coletivo era todo o oceano, nessa metáfora, né? E Jung trouxe para nós. Então, ele disse inconsciente coletivo, eu botei coletiva aí, né? Um erro de digitação, mas inconsciente coletivo. Aí é todo o oceano, todo o oceano. Então, ele via esse inconsciente maior. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Aí, eu vou trazer aí uma definição, tentei colocar aí o pensamento de Carl Gustav Jung, uma tarefa difícil, né, nessa definição do inconsciente coletivo. Então, segundo Jung, Carl Gustav Jung, o inconsciente coletivo é uma camada profunda e universal da psique, e contém arquétipos. A gente vai estudar o arquétipo ainda, peço paciência, mas contém arquétipos, padrões herdados e compartilhados por toda a humanidade, como um legado psíquico. Ele se distingue do inconsciente pessoal e contém memórias e experiências reprimidas do indivíduo. A gente falou do pessoal, né? Então, o Jung via o coletivo como um inconsciente e possuía os arquétipos, padrões herdados, compartilhados por toda a humanidade. Vamos registrando isso, depois eu explico. Vou colocar mais um slide do pensamento de Jung. Esse eu tirei do Homem e seus Símbolos, né, do capítulo 1. Aí ele vai dizer assim, essa mente original, quando ele falava do inconsciente coletivo, nos livros, quem gosta aí estudar o Jung, né? Esse não é o objetivo aqui do nosso estudo, mas quando ele fala mente original, ele está falando do inconsciente coletivo. Então, essa mente original está tão presente e ativa na criança quanto as fases evolutivas da humanidade no seu corpo embrionário.
Então, ele via assim, né, esse inconsciente coletivo, essa mente original, como ele chamava, e o indivíduo, né, no processo ali do desenvolvimento do embrião, já tinha isso. Né? Eu não vou falar de reencarnação, porque ele não é reencarnacionista, mas no processo ali de desenvolvimento do embrião humano, né, já tinha todo o conhecimento ali. Então, ele trazia essa tese dele e o indivíduo não nascia vazio, né? Ele já nascia trazendo uma bagagem grande. E essa bagagem ele chamou de inconsciente coletivo, de mente original. E aí, o que tinha nessa mente, o que tinha nesse inconsciente? Ele chamou de arquétipos. Nós vamos estudar isso. Mas estruturas, padrões ali, vamos colocar de comportamentos, né? O arquétipo é um pouco difícil de definir, a gente vai estudar uma aula só dele, mas aí, para o nosso entendimento, são estruturas e vai desenvolver ali, e ele disse, e todos os indivíduos têm esses arquétipos, e é um processo herdado da humanidade. Então, ele observava, eu vou dar um ponto aqui só para olhar um rostinho de vocês e a gente aumentar um pouquinho esse pensamento de Jung. Nós, nessa aula, não vamos estudar Jung, eu estou trazendo ele porque a tese do inconsciente coletivo é dele. E aí a benfeitora vai fazer essa ligação com a doutrina dos espíritos, com a psicologia espírita. Mas é importante a gente observar isso. Porque o Jung ele foi a mais, ele andou um pouquinho a mais. Ele começou a observar no indivíduo padrões semelhantes, por exemplo, né? Ele pegava uma pessoa, ele não tirou essa tese do nada, foi muito estudo, muita observação dentro de uma análise. Ele olhava o indivíduo e não tinha, às vezes, conhecimentos assim, não era letrado, não tinha conhecimento, o indivíduo ignorante no sentido assim dos conhecimentos, não a questão moral, é outra coisa, né? E o indivíduo trazia ali símbolos, trazia observações, ele ia pesquisar aquilo e estava em livros antigos, e aquela pessoa não tinha acesso. E aí ele começou a observar isso, ele foi em várias culturas, em povos ali tidos como primitivos, né? E ele começou a observar alguns padrões que se repetia nas mentes de muitos. E aí ele começou a olhar essas estruturas. Isso vinha através de símbolos e tudo mais. Isso é da psicologia junguiana, mas o processo, e agora nós vamos estudar a psicologia espírita. Eu vou trazer agora a visão da benfeitora e vou abrir, como eu sempre faço, e para os comentários de vocês, tá bom? Eu sei que é difícil entender o conceito de Jung, mas nós que somos espiritualistas, fica mais fácil isso quando a gente começar a aprofundar aí, tá bom? Então, ele recebeu muita crítica do seu trabalho, porque muitos discordavam disso, mas um ponto aí para a gente já entrar aí na psicologia espírita. O inconsciente coletivo, o Jung falou assim, olha, tem coisas e o indivíduo não aprendeu nessa vida, né? Ele trouxe isso, mas como ele trouxe isso? Como ele não admitiu a reencarnação, ele disse que aquilo era herdado de toda a humanidade. Como se dava isso, também ele não explicou, bem? Mas ele trouxe essa tese do inconsciente coletivo. E agora nós vamos entrar, de fato, na psicologia espírita. Vamos lá. E eu já vou começar apresentando o pensamento da benfeitora Joana de Ângeles, depois do Emmanuel também, né? E a benfeitora nos diz aqui, vou colocar a minha canetinha de novo. Embora reconhecemos a oportuna tese, e tese ela está falando do inconsciente coletivo, da tese de Jung, como de valor incontestável, porque tem valor, e ele
andou um pouquinho mais, ele admitiu existia algo e o indivíduo não aprendeu a ir nessa vida e trazia isso consigo. Então ela diz assim, com muita humildade, ela diz assim: pensamos e esse inconsciente coletivo corresponde às experiências vivenciadas por cada indivíduo no processo da evolução, passando pelas etapas reencarnacionistas, nas quais transitou nas diversas fases do desenvolvimento antropossociopsicológico de si mesmo. Ou seja, né, e vou no ponto, né, para a gente conversar agora, porque a aula de pouquinho em pouquinho vai esquentando, né, devagar. Então, o que ela está dizendo para nós? O Jung disse que isso é herdado coletivamente. E aí a benfeitora diz, não, a gente concorda com a tese é profunda, né? Mas, olha, esse inconsciente coletivo é construído pelo próprio indivíduo. Em reencarnações, e ele teve. Em experiências que o indivíduo viveu. Em personalidades e o self animou. Então, aí a gente já está entrando na questão da psicologia espírita. E aí, eu vou abrir aqui para o comentário de vocês, e daí para frente o negócio vai esquentar. Quem gostaria de comentar? Opa, vamos ver a fila. É o Valmir primeiro? É, o Valmir. Eu já estava preocupado, você estava falando do Jung, eu falei assim, não, isso para mim, a inconsciência coletiva é o self, né? É tudo que foi adquirido em todas as existências, né? Então, eu fiquei feliz que eu estou no caminho, acho que o caminho é esse, né? Tá vendo? Nós já estamos virando aqui psicólogos espíritas, já estamos usando já os conceitos. Legal, isso aí, Valmir. Então, são todas as consciências coletivas que nós não temos acesso, né? Isso, nós vamos estudar isso aí, por isso vai esquentar. Então, Vou tá passar bom. para o Flávio agora. Obrigado pela contribuição, Valmir. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Alegria estar aqui com vocês hoje. Luiz, eu queria entender um pouquinho, esse inconsciente coletivo, ele se refere àquelas ideias inatas que o Espiritismo fala lá na questão 218 em diante, é isso? Rapaz, Flávio, você está uma mediunidade aí aflorada. Nós vamos colocar um slide e vai falar um pouquinho disso, sim. Tem as ideias inatas, sim, mas aí a gente vai aprofundar mais nisso, mas tem a ver, sim. São as ideias inatas, né? Ok, obrigado. Muito bom. Doraci. Tá fechado o seu áudio. Abriu? Abriu. Vou chamar de Dora, né? Você falou Pode chamar Dora. de... Dora. Então, eu nem sei se cabe a minha pergunta aqui, porque eu sou psicanalista e eu estudo bastante Jung, né? Então, o consciente coletivo. Então, dentro dos padrões herdados que você falou, e até quando Jung ele explica dos setênios, né? Que daí acho que a gente tem até mais contato com essa consciência coletiva. Como que fica os transtornos, né? Ele já vem, os transtornos, que hoje a gente, né, é muito notório para todo mundo, a esquizofrenia, o borderline, né, ele já vem de uma encarnação, ele já vem, como que é isso? Não sei se cabe essa pergunta, né, na psicologia espírita. Não, a psicologia espírita, como a benfeitora nos diz, ela faz essa ponte, né? Porque a gente está estudando aí, devagarzinho, a gente está colocando os conceitos, para lá na frente a gente aprofundar mais, mas cabe essa pergunta, sim, que você fez. Porque nós, enquanto seres espirituais, como a gente tem aprendido aí, nós somos o centro e a totalidade, né? De onde tudo parte
e tudo vai sendo construído, né? Quando a gente fala do self. Só e nós, em nosso processo evolutivo, né, nós vamos construir uma personalidade em cada encarnação, vai ter um centro, né, menor, que nós chamamos de ego, aí vai ter a questão da consciência, e o meio, como a gente tem estudado, influencia muito o nosso psiquismo. O corpo biológico, como a gente estudou, ele também tem, ele é um instrumento tanto de prova, de expiação, de missão nossa, né? Então, às vezes, o processo de manifestação da alma, do todo, né, do self, às vezes tem bloqueio no físico, mas muitas das vezes os processos de distúrbio estão no próprio ser espiritual. Mas aí a gente não poderia responder assim, objetivamente, e falar, não, os transtornos em si é o espírito doente. Sim, né, nós somos doentes, mas às vezes a manifestação disso, essas travas, pode estar no físico para o indivíduo aprender algo. Por isso que a gente vai, Alma, a sua pergunta é profunda, porque você já entrou na questão, né, de todas essas, a palavra que eu posso achar aí, né, eu vou usar lá atrás, né, as psicoses, né, as neuroses, né, eu vou trazer os conhecimentos antigos aí, e lá na frente fica melhor da gente conversar sobre isso, viu, Dora? Eu não estou fugindo da sua pergunta, mas são questões mais profundas. E para eu não deixar vago aí, eu peço que você tenha paciência, mas o que você falou tem a ver. A gente vai trazer muitas coisas. A gente vai trazer muitas coisas. Porque nós não somos somente o ego. A pessoa está falando aí. O espírito, como nós temos aprendido, o espírito é muito maior. Né? E o espírito precisa desenvolver. E, às vezes, eu preciso bloquear energias. Quando eu falo energias, é conhecimentos, habilidades, inteligências em mim para que outras cresçam. E nesse processo, né, pode acontecer várias coisas, né? Mas é interessante a pergunta da Dora e fez a gente ir viajar, né? E vamos em frente, vamos devagar. E aí, assim, também, né? Eu não sei se eu estou raciocinando direito, mas aí dentro de tudo que esse espírito traz, dentro do sistema que ele tem aqui, dentro do livre-arbítrio dele, também vai ter uma influência, né? Tudo vai ter influência. Aí a gente vai entrar e agora em algumas questões, vamos devagar, e aí vai ficando mais claro, tá bom, pessoal? Tá ótimo, obrigada, viu? Nada, é isso. Vamos lá compartilhar novamente, né, pessoal? E a benfeitora já nos fez pensar, então ela trouxe o pensamento e, na verdade, ela com muita humildade, né, colocou e a tese, falou, e é muito válida a tese do Jung, é incontestável, e o indivíduo nasce, ele não nasce uma folha em branco, né? A gente traz, sim, muitas informações, e o Jung chamou de coletivo, mas dentro da psicologia espírita são experiências vivenciadas pelo próprio indivíduo, né? Isso ficou claro para nós, né? Dentro desse processo aí das reencarnações, onde ela trouxe não só no humano, né? Antropo, da questão humana, ela colocou da questão social e sócio, e da questão psicológica, e abrange um monte de outros aspectos, né? Mas sempre do indivíduo. O indivíduo não herda do outro. O indivíduo não herda do coletivo. O indivíduo vai herdar dele mesmo. Lógico que o coletivo, a sociedade, como a gente tem aprendido, o meio vai influenciar o indivíduo. Mas tudo ele produz é do próprio self, do próprio ser essencial. Isso tem que ficar claro para nós, tá bom? A gente não herda do outro. A gente herda de nós mesmos, né? Vamos devagar aí. Trazendo o pensamento do Emmanuel, né, nesse livro Consolador, ele diz para nós: somente a luz do Espiritismo
poderão os métodos psicológicos aprender. E essa zona oculta da esfera psíquica de cada um é um reservatório profundo das experiências do passado em existências múltiplas da criatura. Vamos com calma, né? O Emmanuel aí já mais firme, né, na colocação. Então ele coloca o pensamento dele e ele diz assim, somente à luz do espiritismo. Aí a gente poderia falar, mas é muita arrogância aí, não é? Mas quando a gente começa a estudar, né, a questão do espiritismo, é o espiritismo, né, a doutrina dos espíritos, e vem resgatando, trazendo todos aqueles conhecimentos, né, da humanidade, tirando era fantasia, né, era superstição, e trazendo a luz, e essa luz a gente vai ver, e muitos reencarnaram aí, né? Aí a gente buscando ali o início dos processos de formação, principalmente com outros seres que vieram de outros orbes, né? Trouxeram muitas informações, a gente pega uma das doutrinas aí mais antigas, aí até o conhecimento que a gente tem, o hinduísmo, né? A doutrina hindu, a gente vai ver muitos conhecimentos e foi misturando com várias superstições. Mas a gente só vai conseguir entender o inconsciente profundo, todo esse processo, essa zona oculta, somente com o processo das reencarnações. Não tem uma a gente compreender diferente. E aí, eu vou trazer aí por isso eu disse, e o nosso querido amigo Xavier, né? Ele aí antecipou algo, é importante a gente perceber. Eu vou fazer essa pergunta aí, né? Eu não, né? Allan Kardec vai fazer para esses nobres e nobres irmãos e irmãs, né? Então ele disse assim: o espírito encarnado, ele vai perguntando, conserva algum vestígio? O espírito encarnado, pessoal, né? Para a gente, a pessoa, a personalidade, o ego. Quando a gente encarna, nós não temos um centro, e é o ego, é o centro da consciência. Ele está dizendo, o espírito encarnado, o ego, conserva algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? E aí eu já ponho um pedaço da resposta. Resta-lhe uma vaga lembrança. Ele dá o que se chama ideias inatas. Aí, lógico, e nós não vamos ficar só com as ideias inatas, nós vamos aprofundar isso, né? Mas o Flávio, né, já adiantou aí para nós. O que são ideias inatas, Luiz? Então, Kardec pergunta, olha, quando o indivíduo, o espírito encarnado, é o espírito encarnado para a gente trazer aí no conhecimento da doutrina dos espíritos, também da psicologia espírita, é a pessoa. É a pessoa. O espírito encarnado é a personalidade. É o Luiz, é o Valmir, é a Laís, é a Laís ou a Laís, né? Então, a Ana, alguns que eu estou vendo aqui o nome. O espírito encarnado somos nós. Né? O self, o ser essencial, ele vai estruturar uma pessoa, uma personalidade. Essa personalidade será e aprendeu muita coisa e no processo reencarnatório construiu um inconsciente pessoal? A gente viu que sim. Mas ele trouxe alguma coisa além do que ele aprendeu aí? O Jung observou isso. Ele trouxe. Aí os espíritos colocaram assim, ideias inatas. Ideias são pessoal? E ideias? Vamos destrinchar isso aqui. Vivências. Vivência, a Elza falou, né? Pensamentos. Pensamentos. Pensamentos, ideias que já estão prontas, vamos assim. Então, pronto. A Leni levantou a mão e baixou, Leni? Não, mas eu acho que meu raciocínio, ouvindo o pessoal aqui, não, meu raciocínio não. Não, coloca o seu raciocínio, mulher. Tenha coragem.
Seria as coisas que a gente não lembra, que está no nosso inconsciente, que a gente não consegue lembrar? Não, né? Por ideias, quando ele fala, a ideia a gente lembra, não lembra? Quando eu falo, tive uma ideia, né? Tive um pensamento. A Deusinha colocou. E a ideia e o pensamento são vivências, nada nasce do nada, né? São informações que a gente tem. Lembranças? Memória. Poderia ser, Luiz? Lembranças, memórias, Ideias. ideias. Essas ideias natas. Vamos levantando as mãos agora, porque a Gladys levantou a mão e vamos, né? Deixar ela falar. Tá fechado o seu microfone, Gladys. Para mim, eu acho que eu sinto muita intuição. Intuição, né? Às vezes eu sinto algumas coisas que me vêm à mente, eu falo assim, eu acho que essas coisas acontecem. Travou? Eu não sei se foi o meu ou foi o seu. Então, às vezes, me vem umas coisas na cabeça e falo assim, eu acho que isso está acontecendo comigo, porque em outras vidas aconteceu isso. Às vezes me vem uns links, assim, uns pensamentos que me fazem umas ligações de vidas passadas, sabe? Isso me acontece muito. Entendi. Legal. Vamos Não sei passar se são por inspirações, intuições, assim. intuições. Legal. Eu tô fazendo essa dinâmica aqui para dar tempo, né? O Alisson. Então, Luiz, eu acredito que essas ideias inatas, né? Seria como coisas que nós já vivemos em outras vidas e que, de certa forma, por nós termos o véu do esquecimento, né, para o nosso próprio bem, tanto para o lado daquilo que fizemos de bom, como para aquilo que nós não fizemos de tão bom. E assim, de certa forma, para a gente aprender com essas ideias inatas, para a gente se auto-melhorar. Entendeu? Acho que é isso que eu entendo sobre essas ideias inatas. Então, obrigado aí, né? Por informação de todos. Então, vamos aprofundar mais um pouquinho. Então, a Dora é falar. Dora, está fechado novamente. Desculpa. Então, eu acho que a ideia são os nossos sentidos e a capacidade de raciocinar, né? Isso. E eu estou trazendo, eu vou passar para o Flávio também, eu estou trazendo e para a gente ir colocando em palavras, porque a gente tem dificuldade mesmo, né, de colocar em palavras algo e é do sentir, né, do perceber, e a gente entender, então, ideias é alguma coisa, né? E essa alguma coisa, um pensamento tem forma, um pensamento tem cheiro, tem cor, e aí tem lembranças, tem detalhes, né? A ideia é isso, a ideia é algo e é palpável, né? E aí o Flávio vai falar um pouquinho agora. A percepção que eu tenho, Luiz, é que essas ideias inatas são conhecimentos adquiridos, né, em outras reencarnações. Excelente, excelente. Porque a gente está estudando a doutrina dos espíritos na visão da psicologia espírita, né? E essa abordagem sua é interessante, porque nós somos espíritas, mas para outros que não são, fica difícil aceitar, e nós tivemos outras existências. Então, quando vem essas ideias inatas, normalmente a pessoa vai atribuir a outras coisas, né? Uhum. Mas vou passar aqui para a Cristina. Obrigado, eu agradeço. Desculpa atropelar assim, mas passar para a Cristina. Essas ideias, na minha maneira de ver, são opiniões que eu tenho, opiniões que eu trago, até de outras reencarnações, que nem, né? Eu sei quem foi meu pai em uma das reencarnações. E ele desencarnou em 1982. Eu não o conheci aqui, mas eu sei que ele viveu. Que assim, é uma coisa boa, mas é muito triste, porque a saudade, ela é mortal.
a saudade é muito grande. Então, são coisas que a gente traz. Eu sei de países que eu vivi, sabe? Mas eu acho que por isso que a misericórdia divina não permite que nós lembremos dessas coisas. Porque esse meu pai chegava a ser mortal a saudade que eu tinha dele. Então, vou aproveitar essa sua deixa e aprofundar. E agora? Né? A Neuzinha quer falar também, antes dela falar, a gente lembrado e a gente estudou na aula passada, né? E a memória episódica, né? E a gente está ali, o eu está dentro ali daquele processo, né? E a memória semântica de conhecimentos a gente tem de forma geral, não é autobiográfico ali, mas é conhecimento geral, e de memórias emocionais, memórias estão condicionadas ali, motoras, né? E nós trazemos, né, habilidades, e o indivíduo traz motoras, né? Ele nem sabe como adquiriu aquilo, mas vou trazer aí para a Eleuzinha fazer a abordagem e a gente prossegue. Eu chamo de Oi, Luiz. Creuzinha, desculpa, viu, Creuzinha? Eu chamo de Creuzinha porque a gente conhece aí de umas trocentas reencarnações, viu? Eu estou só explicando aí para o pessoal. São as ideias inatas. Não, eu acho que para quem assim não é espírita, né? Na atualidade, nós temos diversos quadros. As crianças que se sentam à frente de um piano, qualquer instrumento, né? Tem até esse menininho Davi, que é o cardiologista mirim, não sei se as pessoas aí conhecem. De onde vem esse conhecimento? De onde vem essas ideias que ele pega ali o corpo humano e ele fala todos os órgãos, eu vou falar, não, as partes, né, do coração, as válvulas, enfim, etc., né? E as crianças de bebezinho mesmo, elas tocam ali qualquer instrumento, quer dizer, para elas se sentarem à frente de um piano, pegar qualquer instrumento, vem uma ideia na mente delas. De onde vem essa ideia, se não de vivências, né? Então, eu acho que seriam, assim, quadros bastante esclarecedores para quem não é espírita. Por isso que eu falei que ideias inatas pode ser traduzido com vivências, né? E se nós formos analisar a definição de Joana de Ângeles, em outras palavras, ela está falando exatamente isso, né? E o próprio Jung também. Interessante, né? E a gente já, a ideia agora já virou aí, né? E a gente está não só as memórias factuais, né? As memórias ali episódicas, semânticas e tudo, mas também memórias motoras, de habilidades, e tem a questão motora, né? E é legal, a gente está indo aí. A Leni, pode falar, Leni? Luiz, mas essas ideias ou intuições, elas são muito sutis, né? Em alguns sim, em outros não. Não, né? A Cleusa falou agora, aí eu lembrei. Tem coisas que eu me pego, às vezes, fazendo algo, eu trabalho um pouco com organização. Então, eu nunca fiz, mas do nada vem, sabe? Tipo assim, se eu fizer assim. E aí eu faço e dá certo e flui. Mas é muito sutil essa sensação de ideias que vêm assim do nada, como se alguém tivesse te ensinado, mas ninguém te ensinou. Então, não necessariamente ela vai ser sutil. Ela pode ser de uma outra forma. Isso mesmo. Mas tem, né, quando a gente fala de seres, né, como nós, espirituais, é complexo, não é assim, né, 1 mais 1 é 2. Então, a gente precisa olhar todos esses meandros aí. Olha, o Alice quer falar, mas eu vou segurar só um pouquinho, viu, Alice? Eu vou só projetar mais um slide e aí eu vou dar a permissão para você falar, tá bom? Ok. Porque eu sei que o assunto demanda coisas e eu quero aprofundar mais um pouquinho aí, né?
Então, nós falamos de ideias inatas, né? E agora vou trazer um comentário de Allan Kardec da resposta a uma questão 393, uma questão, ele começa entrando ali em alguns assuntos, ele faz uma observação, isso aí é Kardec falando, né? Depois os espíritos responderam. Então ele diz assim: não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do e fomos e do e fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, e é o desejo, experimentamos, de não reincidir nas faltas já cometidas. Nos concita a resistência a eles pendores. Nós vamos traduzir tudo isso na linguagem da psicologia espírita, tá bom? Nós vamos traduzir esse pensamento aí de Kardec, mas agora, como eu disse, vamos ouvir o Alisson, antes de conversar aí. Pode falar, Alisson, viu? Então, Luiz, pode-se dizer que essas ideias inatas, elas também, elas acabam vindo, né, na questão da intuição, na questão da gente, às vezes, lembrar algumas coisas que fizemos no passado, mas a minha pergunta é, essas ideias inatas, ela é permitida até qual ponto para a nossa evolução espiritual nessa encarnação? Então vamos com calma, né? E vai dar tempo, com fé em Deus, a gente ir passar os slides todos, né? Eu tento resumir, eu sei que não dá tempo de colocar muitos, né? Mas vamos aí. Olha, o que Kardec está colocando aí nesse slide, para responder a pergunta do Alisson, ele diz assim: e na linguagem e da psicologia espírita, não é comum ainda, nesse nível evolutivo que a gente está, o self ligar à matéria, estruturar um ego, e ali vai estruturando uma personalidade, e essa personalidade lembrar de forma tão objetiva as vivências passadas. Não é comum, mas pode acontecer, tá bom? Mas não é comum. Normalmente vem em forma de intuições. Intuições, uma vaga lembrança, vem como a Leni colocou, vem ideias ali e habilidades que a gente sabe, mas não sabe como eu tenho tendências, assim, facilidades para isso, aquilo, outro, né? E aí, Kardec vai entrar aí num assunto muito importante, porque ele vai falar das nossas tendências, das nossas inclinações. Porque esse ponto aí, nós vamos aprofundar e a partir daí para frente, é importante a gente observar, porque as tendências nossas, e a gente já vai saber o que é isso, são reminiscências do passado. As nossas inclinações são reminiscências do passado. E aí, a gente não vai lembrar, às vezes, do porquê, Luiz, eu tenho tanta inclinação para isso. O porquê tal assunto me tira tão do sério. O porquê tais situações me tiram o equilíbrio. O porquê eu sou inclinado para essas coisas, eu gosto disso, gosto daquilo outro, eu tenho facilidade com isso. Porque a própria experiência da pessoa vai conduzir o espírito a prosseguir na sua caminhada depurando. Eu vou dar um exemplo para ficar mais objetivo ainda, né? Imagina e nós temos 2 filhos, né? 2 filhos. Nós temos uma afinidade, uma ligação maior, temos uma paciência tremenda, e um outro, nós não temos tanta paciência assim. Às vezes até a gente se culpa, não, mas eu amo os 2 da mesma forma e tudo.
Mas o outro deixou aí uma colher, a gente já fica, né? Deixou aí um garfo no chão, a gente já fica ali nos nervos. E o outro a gente... Ou seja, há algo ali, não há? Há tendências ali me mostrando, há ligações que me mostram algo. Mas por que não me mostra objetivamente, Luiz? Por que não me mostra patentemente? E aí há uma sabedoria por trás disso. E a gente está estudando exatamente aí essas vivências nossas. Porque eu não lembro o que eu fiz, o que eu preciso melhorar, aonde eu pisei ali na jaca, né? Nas outras encarnações. Porque eu não lembro. Porque se eu lembrar os fatos, a memória episódica, eu vou lembrar de mim, lógico, e de outros que também estavam convivendo comigo. E uma coisa é verdade aí. Se eu lembrar, enquanto égua encarnado, né, enquanto espírito encarnado, será que eu vou fazer porque eu sei e eu errei lá e eu vou amar o outro, eu vou perdoar ou não, eu vou me inflamar mais ainda? E aí eu vou fazer papel e um teatro? Porque se a gente lembrar, a gente vai fazer um teatro. A gente não vai fazer porque a gente está sentindo, a gente vai fazer porque a gente ou está com medo de ser punido e é resgatar algo, ou a gente vai fazer porque eu quero fazer um papel de bonzinho. E aí a gente precisa entender e as leis querem da gente. Eu sei que eu viajei e pintei um monte de coisa, ficou meio confuso, mas eu quero deixar claro aí para todos nós, e se eu lembrar os fatos, eu não vou ser eu mesmo. Eu não vou ser. Eu vou sempre usar papéis. Ou papel de bonzinho ou papel de malzinho. Então a vida não é isso. A vida é a gente passa por experiências semelhantes para ver como é que a gente vai se comportar novamente. Eu não lembro, mas a vida vai me colocar provas e experiências parecidas com e eu falhei, para que eu possa superar. Porque se eu lembrar, aí eu não vou crescer, eu vou fazer papéis. Eu preciso ser verdadeiro. E para ser verdadeiro, eu tiro a memória dos fatos e só deixo a memória emocional, a memória dos valores, dos sentimentos. E aí é onde entram essas ideias. Parece que eu já vivi isso. Isso é parecido, isso, né, é familiar para mim. E aí a gente, além disso, a gente vai trazer reminiscências do passado, como foi colocado aí, de habilidades que a gente já construiu, de faculdades que a gente já construiu. E às vezes isso vai ser tão patente, porque vai nos guiar. Então a gente não vai reencarnar o papel em branco. A gente traz tendências. Desde o berço, a criança já mostra as suas tendências. Desde o berço, aquele espírito está ali animando ela forma, já mostra. Desde bebezinho, Luiz, desde bebezinho, ele já mostra. Só e há algo sagrado ali que vai colocar a imagem do self, da essência ali na sua origem, e a imagem da inocência. E Deus é que a gente desenvolva, e a gente vai desenvolvendo. Vai deixar transparecer no início ali a imagem da inocência. Mas desde o bebezinho tem a imagem da inocência, tem, mas depois vai vindo as suas tendências. É preciso depurar. Quem levantou a mão? Alguém levantou e baixou?
Foi eu, Luiz. Pode comentar, Euzinha. Não, dentro do que você está falando, caberia aquela passagem do Evangelho, os órfãos, Também é onde, profunda, né? onde ele diz, né, que, que nós devemos amar as crianças, como é triste ser órfão, tal, mas dentre essas orientações, ele fala que se a gente soubesse que cada vez que a gente está cuidando ou acolhendo um órfão, a gente poderia estar acolhendo um ente querido de uma existência anterior, né? Mas a tônica dessa mensagem, dessa orientação, é exatamente isso que você está falando. Se a gente soubesse que aquele órfão, aquele mendigo que está numa calçada, qualquer coisa, foi um ente querido, uma pessoa cara numa encarnação anterior, né? A gente não teria mérito nenhum, porque a gente só estaria ajudando porque a gente sabe que ele foi alguém caro para nós. E o mérito está justamente em nós olharmos aquela pessoa como um espírito, né, um ser necessitado e ajudar independente de quem seja, né? Então, seria isso dentro do que você está falando, não é? Isso, por quê? O Kardec, como eu falei ali, ele colocou falando de uma consciência. A gente traz uma consciência. Quando ele fala da consciência, ele não está falando da consciência que a gente estudou aí, do ego, e tudo e passa pelo ego, vai formar consciência, não é isso? A gente estudou? Sim. Mas aí ele está falando de outra consciência, que a gente vai ver mais para frente, mas eu adianto aí. E o espírito, ele traz o E. Toda a experiência vai nos dar sabedoria, conhecimento das coisas, a gente vai ver no sentido de entender, de compreender, e aí a gente vai se preparar, e aí a gente vai fazer planejamentos, desejos, a gente traz, né? A gente angaria ali várias coisas, a gente planeja, almeja, então tudo isso vai para um processo, e dentro da psicologia espírita nós chamamos assim do superconsciente, daquilo que nós almejamos, daquilo que a gente desejamos, idealizamos, mas ainda não estamos. É uma coisa é o saber, é o compreender, é o entender, outra é o vivenciar. Nós nos preparamos porque nós compreendemos, entendemos e nós vamos na matéria para vivenciar. Porque eu entendi do outro lado e as mazelas que eu tive, as intrigas que eu tive, né? Eram banais. E aquilo que o outro fez para mim, eu fiz para o outro, e aquilo ali é pura experiências. E aí a gente vai trabalhando aquilo, do outro lado vai ficando mais fácil. E a gente tem essa percepção, o corpo é mais sutil, a consciência vai se ampliando, aí a gente se prepara do outro lado e vai, planeja, aí a gente vem para a matéria. E a matéria faz, ela aguça as tendências, ela aguça, porque no corpo físico tem instintos, e a gente vai ver isso. Instintos estão ligados à espécie. Além dos instintos, tem as tendências nossas. E aí vai aguçar tudo isso e o indivíduo vai ter a oportunidade de colocar em prática aquilo que ele se preparou lá. É isso que a Deusa está dizendo. E aí eu disse assim, não vou te acolher, vou te educar, vou te encaminhar, você vai ser meu filho do coração, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e aí a vida olhou esse filho do coração na nossa frente, e aí vai ficar eu e as minhas tendências, para ver se eu vou superá-las de fato. Eu sei, eu compreendi, está no meu superconsciente, e ele vai trazer intuições para mim. Só que os meus desejos, as minhas paixões, as minhas ligações vai aguçar também. Os meus egoísmos, né? São vários egoísmos, né? As minhas prepotências, presunções, egocentrismo, vai ativar. E aí fica o ego, essa estrutura criada em cada encarnação,
para decidir se eu sigo a intuição e a coisa sublime do self, ou ainda as paixões ligadas à matéria. É um processo. Mas Valmir é falar, e vamos deixar Valmir falar, né? Então, é um exemplo meu, né? Eu acho que a gente tem que ser como a gente é, não tentar forçar nada. Tudo tem que ser natural. Eu era muito vingativo. Se eu não me vingasse, eu não ficaria feliz. E com a escola, tudo, né? Foi natural que eu não tenho mais esse defeito, né? Esse vício é defeito, né? Então foi natural, né? Acredito que foi natural. Eu não estou forçando nada, né? Então hoje eu não tenho essa vontade de me vingar de ninguém, graças a Deus. É uma conquista, né? E está dentro de mim, certo? Eu não tenho mais essa vontade. Então, eu acho que a gente não deve forçar nada, né? Tem que ser tudo natural. Claro, nossas ferramentas são tudo isso, né? O que a gente estuda, o que a gente está no propósito da evolução. Eu não sei se tem muito a ver com isso, Não, mas vamos. eu, Tem a eu, ver, sim, tem a ver. eu tive essa experiência. Então, que nem eu era contra a caderneta, né, na escola. Nossa, a Catarina queria me matar. Eu falava isso perto dos outros, ela queria me matar. Mas é uma coisa minha, porque eu trabalho isso dentro de mim, né? Entendi. E quando eu percebi que eu terminei a escola, eu já não tinha mais esse defeito. Foi natural, trabalhado, está no consciente. Você falou agora, não é consciente, no Super consciente. consciente, e agora para mim está tudo certo. Eu acho que eu entendi nessa forma da minha experiência. Vamos deixar a Elianete falar, e depois eu vou. A Leni, aí depois a Elianete falar, Leni, eu só vou projetar mais um slide e eu passo para você, tá bom? Elianete. Rapidinho, é só para acrescentar que com relação à lembrança, né, que você falou, muitas vezes, assim, eu acredito que o esquecimento é uma bênção, porque imagine se eu descobrir que eu matei meu pai numa vida anterior. Então, tem também essa questão da culpa, que pode atrapalhar a encarnação atual da pessoa, se ela descobriu que foi uma assassina. Enfim, então isso é muito importante também que a gente não se lembre, para que a gente tenha uma nova chance de resgate com aquela pessoa que convive conosco. E também, só para lembrar, no livro Jesus no Lar, né, no primeiro capítulo, Jesus nos lembra que a família é a nossa primeira missão. É isso. Obrigada, Luiz. Nada, é isso. Vamos lá projetar mais um slide, né? Para ir de tempo. Depois eu passo para a Leni, ela levantou as mãos também, né? Então, tudo bem, né? Vamos falar um pouquinho de tendências e pendores, né? A gente já sabe, né? A gente conversou um pouquinho aí, e ao reencarnar, além das ideias inatas, e a gente já viu ideias inatas, não é? O eu espírito traz no seu inconsciente coletivo. Vou colocar algumas coisinhas aí. Ele traz muitas paixões. Luiz, o que é paixão? Vamos falar sobre isso, vamos conversar aí. Ele traz desejo. Luiz, mas o desejo não é uma paixão? É coisa diferente, né? Traz muitos desejos. E vícios. Foi falado aí de vício. E é um vício, né? O que é um defeito? Né, esses conceitos, né? Estamos falando de paixão, desejo, vícios, defeito. Podemos falar de instintos, né? É o instinto, virtudes, emoções, sentimentos. Coloquei alguns só, e só para a gente conversar um pouquinho agora. E aí eu digo assim, né? Quais provas serão necessárias para depurar as imperfeições e desenvolver as virtudes do espírito, né? Como é que a gente planeja as coisas para trabalhar tudo isso? Aí, agora, aproveitando, né? Vocês gravaram aí para a gente
conversar um pouquinho e deixar a Leni, ela tinha levantado a mão antes da gente falar das paixões, dos desejos, né, dos vícios, defeitos, tudo isso aí a gente colocou. Luiz, Leni, hoje eu estou faladeira. não, é bom, é bom. Como que a gente vai identificar quando se é algo inato ou se é algo seu mesmo? Vou dar um exemplo para ver se eu consigo me fazer entender. Quando você tem a necessidade de fazer muito pelo outro, você quer fazer pelo outro, não porque você é puritana, porque você é boazinha, às vezes eu percebo que eu tenho essa necessidade de fazer por mim, eu estou fazendo pelo outro, sim, mas eu estou fazendo porque aquilo massageia algo em mim que eu não consigo entender o que é. Então, se eu estou fazendo isso por necessidade dessa vida, ou se é algo que está dentro de mim que eu não sei, que eu não consigo identificar. Tem alguma forma de identificar isso ou não? Se você age dessa forma, é porque você age, é porque você adquiriu isso nessa vida mesmo. Essa necessidade de sempre querer fazer para o outro, você sempre tem que fazer pelo outro. Então, lembra, eu falei que obrigado aí pela colocação, viu, Leni? Só enriquece. Lembra, eu falei que somos complexos, né? Então, aí pode ser várias coisas, mas o que a gente deve prestar atenção, isso a Leni falou, né? Esse questionamento, por que eu tenho essa necessidade? Isso está me confortando? Mas de que maneira isso me conforta? E aí a gente vai aprofundando, porque aí o estudo nosso tem um objetivo grandioso. Tem vários, mas tem um objetivo grandioso. Levar a gente direto para o tesouro, para os nossos valores, para os sentimentos, são valores. E aí, ao longo das aulas, a gente vai aprender a fazer isso. Como eu falei, a gente está nas aulas de conceitos, trazendo aí algumas vivências, e o negócio já está profundo assim. Imagina lá na frente, quando a gente só tiver nas aulas vivenciais aí, quando acabar os conceitos, e aí agora a gente vai conversar sobre isso. Então, Leni, eu poderia dizer assim, você precisa ouvir esses valores, esses sentimentos. E necessidade é essa, Luiz? E necessidade é essa de eu buscar sempre fazer pelo outro. Isso me traz conforto? Isso me está me trazendo sofrimento? Será que isso é uma busca ou é uma fuga? Então, eu vou responder. E aí eu preciso aprofundar um pouquinho mais e a gente vai ganhar ferramentas para isso. Não estou vendendo nenhuma ilusão, porque ao processo que a gente vai aprofundando, a gente vai ganhando ferramentas para a gente identificar isso. Tá bom? Então, peço paciência, mas a sua abordagem e nos faz pensar, Leni. Alisson agora? Alisson? Sim, Luiz, sou eu. Posso falar? Pode. Tem alguma pessoa, alguém que levantou primeiro, não sei. Não é você, depois é a Elianete. Está na fila mesmo. Ok. A minha dúvida seria o quê? Sobre essas ideias inatas, qual que é a ligação dessas minhas ideias inatas, né? No caso de vidas passadas, a construção dessa minha vida atual, ela vai se construir a partir dessas ideias inatas também? Ou essas ideias inatas elas só têm um objetivo de fazer o indivíduo crescer como espírito? Então, vamos lá. Né? Quem somos? Somos seres espirituais. Somos o self. Nós não somos uma parte só. Então, enquanto eu estou falando, enquanto espírito, né? Enquanto a totalidade. Então, tudo é feito em prol do espírito. O ego trabalha para o self, não é assim? E ao trabalhar para o self, o ego também vai crescendo. Porque se o self, a totalidade, ele vai depurando, vai crescendo, na próxima o ego vai ser mais transparente,
vai ser mais acessível, vai estar mais aberto ao chamamento do Espírito, né? Vai estar mais obediente, resignado. Então, tudo que a gente faz é para o crescimento espiritual. Agora, como você falou, a gente fica muito preocupado com as memórias dos fatos. Aí eu disse assim para a gente não se perder muito pelo caminho. Os fatos são secundários. Eles não têm muita importância no atual momento. O que tem importância é o E. São as tendências instintivas. Ele nos demonstra as reminiscências. Aí a gente pergunta, qual é a minha paixão, Luiz? Qual é a minha paixão? Vamos falar de paixão? O que é paixão, Luiz? Paixão é bom ou é ruim? E aí a gente responde, é bom ou ruim? Vamos trazer para o campo já desta moral, antes de eu passar para... Alguém levantou a mão, né? Aí eu passo, mas vamos aprofundar e para a gente aproveitar o tempo. A paixão é boa ou é ruim? Vamos pensar? O que é uma paixão? É diferente de um desejo? Porque o desejo, a gente vai falar assim, eu tenho um desejo de algo. Isso me traz um desejo. O desejo é um pouco pontual também, né? Ele é um pouco raso. Agora, a paixão ela é mais profunda. A paixão, ela nos inflama também. Está ligada às coisas ali. Mas são inclinações, são pendores. Por isso, eu coloquei elas atividades e hoje eu vou colocar outra para fazer a gente refletir durante a semana. Luiz, se eu falar de política, me inflama? Por que me inflama? Se me inflamou, se me ligou ali, e eu não paro de falar daquilo, aquilo me envolve, aquilo... É uma paixão. É uma paixão. Mas será que essa paixão é boa ou ruim, Luiz? Eu preciso pensar, mas por que eu sou apaixonado por isso? Por que eu sou inclinado por isso? Porque tem reminiscências do passado, tem experiências, tem algo sociológico ali dentro de mim. Uma benfeitora falou, há algo antropológico, há algo sociológico, há algo psicológico no meu ser. E eu preciso entender isso. Luiz, mas por que eu tenho esses hábitos? O hábito é um vício. O hábito é um condicionamento. Todo condicionamento é um vício. Ah, Luiz, eu pensei que vício era só fumar, só beber, só jogar. Não. Vício é aquilo que me condiciona. Tem vício bom e vício ruim, não é? Imagina, o meu vício é, como o Valmir falou, é tratar na mesma moeda. Bateu, levou. Meu vício é esse. O meu vício não é só tratar na mesma moeda. Se bateu, vai apanhar 4 vezes. Meu vício é esse. Eu estou condicionado a reagir. Mas tem vícios que são bons já. É um condicionamento bom. O indivíduo repete aquilo automaticamente, é memória aprendida. Memória condicionada. E a gente tem muitas memórias aprendidas, condicionadas, e não estão ali dentro de uma harmonia, de um equilíbrio, de uma solidariedade, de um respeito, de um auxílio mútuo. Não estão dentro desse campo. Então, o que é o defeito, Luiz? Por trás do vício, falaram, meu vício é comer sem controle, né, Aleni? Por trás do vício, do condicionamento, não tem um valor. O defeito é o valor. Assim como a virtude. É um valor. Agora, para eu entender valores, Luiz, mas, Luiz, por que eu tenho hábito, eu vou trazer algo aí bem forte, sabe? Forte assim, nem é algo corriqueiro. É do campo da sexualidade, né? E Freud foi muito bem ali, né? Tem uma psicanalista aí,
não sei se é freudiana. Porque eu tenho o vício da masturbação, Luiz. É um vício, não é? Por quê? Nós estamos falando aí de prazer, olha, de desejo. É uma pulsão, né? É uma pulsão, é um condicionamento, é algo que nos move. Eu estou falando de paixão, porque aquilo vai trazer algo ali. Eu estou falando de condicionamento, né? E tem valores por trás. Como eu quebro isso? Se eu mudar o condicionamento e não mudo o valor, eu vou só criar outro vício, tirar daquele e vou criar outro. E aí é um processo que a gente vai aprender muito aqui. Não é? Luiz, pode linkar as inclinações, tendências, paixões individuais? Deixa eu ver aí rapidinho, porque o tempo urge, né? Deixa eu ver se dá tempo. Alguém comentou alguma coisa aí, só um momento. Né? As tendências, ou nossas escolhas? Sim, sim. Porque tudo está ligado. Dependendo da minha necessidade, vai ter a prova, não é? As tendências estão ligadas com as provas, com as expiações, com as vicissitudes da vida. Eu tenho vício do E. Vamos falar de outro vício aí. Que vício eu tenho, Luiz? Eu tenho o vício de querer levar vantagem em tudo. Não é? É o vício da humanidade aí. Eu tenho o vício de querer levar vantagem. Eu tenho o vício de querer ser adorado. Isso aí ninguém tem. Eu tenho o vício de querer ser adorado, de querer ser reconhecido, de querer ser amado. E aí, para eu querer, né, eu alimentar esse vício, esse condicionamento, e por trás está uma carência e está o sentimento de querer ser amado, eu me coloco sempre. Não é seu caso, viu, Leni? Mas eu vou colocar. E o seu caso você tem que estudar. Cada um tem um caso, né? Mas eu vou trazer aí esse comportamento da Leni. Eu quero sempre ajudar o outro. Eu sempre quero fazer pelo outro. Né? E eu quero sempre estar ali fazendo algo. Será que isso é uma virtude ou um defeito? Aí a gente precisa perguntar. Por quê? Porque eu busco sempre fazer pelo outro. Eu sempre quero ajudar, e a isso, aquilo. Será que é uma carência minha? Ou já é uma virtude, eu trabalho dentro de mim isso? Então, percebe? Quem vai responder, como a Creuza colocou, é os valores, as intenções que estão por trás de tudo isso. Mas eu filosofei bastante, né? E aí eu tenho que continuar, porque eu já vi, e o tempo urge, eu não vou deixar você nem falar agora, eu quero apresentar um outro slide aí, né? Porque eu trouxe esse slide aí, não foi? Falando de tudo isso, e a gente vai estudar, não se preocupe, viu? Eu coloquei aqui, não estou enrolando ninguém, né? Eu estou estudando junto com vocês, nós vamos estudar emoção, nós vamos estudar tudo isso, sentimentos, tem as aulas aí para frente, não se preocupem. A benfeitora nos diz aquilo e vocês já repetiram. O esquecimento do passado é providencial, não é? Por quê é providencial? Graças a ele, as dificuldades que ressumam no inconsciente profundo em forma de animosidade, de antipatia, de ressentimento, de insegurança, tornam fáceis de ser vivenciadas, administradas na leitura da renovação interior. Por que se torna fácil, Luiz? Porque se eu soubesse dessa animosidade, ligar essa animosidade aos fatos, eu ia ficar ou no papel de vítima, no vitimismo danado, ou eu ia querer destruir o outro. Eu ia querer culpar o outro. Eu ia apontar o dedo para o outro. E não é isso que a lei é de nós. A lei é o quê? E a gente sinta animosidade, e aí vai vir uma prova semelhante. E como é que eu vou tratar a animosidade, Luiz? Uma mesma prova que criou ela. É assim. É tipo homeopatia, sabe?
Como é que eu vou tratar a antipatia, Luiz? É vivendo com pessoas simpáticas? Não. Eu vou viver com mesmas situações e vai mexer na minha antipatia para que eu possa mudar a direção dessa energia. Como é que eu vou trabalhar o ressentimento, Luiz? Convivendo com aquilo que vai trazer o ressentido. Não tem outra forma. Como é que eu trabalho com a insegurança, enfrentando os medos? Não tem outra forma. Não tem passe de mágica. Mas se eu olhasse e me trouxe a insegurança, eu ia ficar paralisado. E não é isso que a lei é que a gente ande. E aí vai ser provocado. Calma aí, que eu quero só passar os slides e vou abrir para vocês. Ó, ataviamente, herdeiro dos hábitos pretéritos, conduzem a nações infelizes, excentricidades, nós temos um monte de excentricidade, nós temos um monte de coisas que tem que trabalhar. Vou ir trazer rapidinho para dar tempo, pessoal. Registros no inconsciente profundo, resultantes de comportamentos inadequados, destrutivos, tudo isso vai criar reminiscências. Vamos devagar. Mas instintos básicos nós temos, nós não estudamos e passamos pelos reinos, né? Não só animal, a gente está aí no reino hominal, né? Mas nos outros reinos, nós temos muitos instintos. Até no reino hominal nós precisamos usar para sobrevivência, nas faixas mais primárias. E isso está condicionado não só no nosso psiquismo, mas no campo da energia, da matéria mais densa, é a forma perispiritual e física. E, além disso, nós temos remanescente no inconsciente profundo. Então, tem muita coisa para trabalhar. E aí eu vou passar mais um pouquinho para chegar aí, né? Só para a gente comentar um pouquinho. Tá bom? Para dar tempo. Trouxe essa passagem do Evangelho e para a gente refletir. Disse Jesus: entendeste todas essas coisas? Aí eles disseram: sim, Senhor. E aí Jesus disse ali para os discípulos: por isso, todo escriba, todo estudioso, que está instruído acerca do reino dos céus, ou seja, acerca, né, das paragens divinas, daquilo que foi programado para nós, né, das esferas espirituais, é semelhante a um pai de família. Ele vai dar um símbolo, e a gente vai estudar o arquétipo. Quando ele fala pai de família, poderia hoje falar mãe de família, porque na época o pai de família traduzia como responsabilidade, autoridade, muitas outras coisas. Retira do seu tesouro e tesouro. Ele está falando do inconsciente profundo, coisas novas e velhas. Vamos devagar, né? Agora, antes de apresentar, desculpa, quero já passar a atividade para vocês. Eu trouxe muito, passei atropelado para dar tempo, e quero ver vocês comentarem, né? Percebemos aí, não? Percebemos muita coisa? E tem no nosso inconsciente profundo, e tem no nosso inconsciente coletivo tendências, inclinações, pendores, e a gente traduz isso com paixões, com desejos, com instintos também, instintos, Luiz, mas a gente tem que traduzir melhor esses instintos. Sentimentos, sim, emoções, muitas, ideias, e não se traduzem assim, vem como impulsos. Nós temos muitas coisas, mas o que é importante eu saber, é importante, o que está se repetindo na minha vida. Olha, eu estou falando de prova agora. O que está se repetindo na minha vida, Luiz? Eu vou trazer um breve relato e para incentivar vocês aí nesses momentos. Vou trazer o Divaldo, está vindo a memória dele. Ele ontem, e no início ali, ele trabalhava numa repartição pública, né? E tinha um outro colega de trabalho e tinha um raciocínio rápido, uma inteligência assim fora do sério.
E Divaldo, a gente sabe, um homem veio com uma tarefa aí, e ele precisava de um raciocínio rápido, precisava, né, ter discernimento nesse campo, mas não é só o raciocínio rápido. Eu preciso saber usar isso. Eu preciso ter a sabedoria, não é? Saber ouvir o outro, respirar, Luiz, aprender até a respirar. Respira, calma. Segura aí suas tendências, suas paixões, acalma. E aí, Divaldo conta, e esse rapaz sempre questionava ele. E ele tentava explicar para esse rapaz, o rapaz sempre rebatia ele. Tirava ele do sério. Quando ele falava uma coisa, o rapaz falava outra. Tinha um raciocínio muito mais rápido que ele. E um dia ele está lá refletindo, lá, né, no colóquio íntimo, né, ali no seu momento. E aí ele foi envolvido por aquela energia de maternal, né? Mas um maternal, sabe? Não é um maternal passivo. Um maternal, porque a Joana, ela tem essa energia. Não é só um maternal de deixar você fazer. É um maternal de educar. Aí ela envolveu ele e disse assim: aprenda com ele. Ele é o seu professor. Ele não entendeu. Porque às vezes a gente foge das provas, não é? Qual é a minha tendência? A minha tendência, às vezes, é de uma arrogância tão grande, que me atrapalhou em muitas vidas. E eu sempre quero dar a última palavra. Eu sempre quero ter razão. Eu quero que minhas ideias preponderem. Eu quero que as minhas verdades estejam na boca e na vida de muitos. Isso é uma arrogância grande. E aí a vida vai me colocar aonde? Com pessoas questionadoras. E vai me tirar do sério, vai me contradizer. Ele dá a última palavra, a pessoa vai colocar. E aí eu fujo daquele ambiente, eu vou para outro. Aí eu gosto de viver onde as pessoas estão subjugadas a mim. Eu falo e todo mundo, né, me dê razão. Eu sou o intelectual da turma. Eu sou ele, né, tal. Aí aparece um e aí começa a me experimentar. Eu corro daquele lugar. E aí eu vou fugindo da prova. E eu mesmo pedi. Eu tenho que aprender o aí, numa prova dessa. Estou dando uma coisa bem simples, né, pessoal? Eu tenho que aprender o aí. Primeiro, ouvir. Saber ouvir. Saber entender o outro. Mesmo eu veja que o outro está falando a maior besteira da vida. Mas eu preciso saber ouvir, saber entender aquela alma, não é? Às vezes a prova é simples. A prova é tão simples para a gente trabalhar, mas a gente não quer trabalhar. Às vezes a prova, sabe qual é? É a gente viver com uma pessoa sendo fiel. Não estou falando só de relacionamento amoroso, não, pessoal. Sendo fiel a aquela pessoa na amizade, na partilha, né? Na ajuda mútua. E aí vou fazer o quê? A Creuza falou. Não é meu parente. Ó, para mim, cada um os seus problemas. Não é? Então, vou abrir agora e para vocês já são 9h03. E aí, pessoal? Conseguimos enxergar alguma coisa aí das nossas tendências? Vamos falar de nós agora. Temos paixões? Sabemos aonde está direcionada a energia da nossa paixão? Hein? Será que no papel de vítima da vida? No papel de acusador? Eu gosto sempre de acusar, Luiz.
Então, eu sou um juiz ou um promotor, não sei. Às vezes a gente gosta de fazer esses papéis. Alisson? Então, Luiz, eu tenho uma dificuldade muito com chefia, porque é aquilo que você comentou aí, né? Às vezes eu me coloco com um determinado conhecimento de tal coisa que eu já vivi aquilo, já sei como é que é, mas eu acabo às vezes não entendendo um pouco a visão do meu chefe, entendeu? Então eu tenho certa dificuldade de lidar com superiores, mas isso eu tenho trabalhado dentro de mim, entendeu? Legal, né? A abordagem do Alisson aí, né? E o importante e não tem uma resposta, né, pessoal? A gente não pode chegar para o outro e dizer, ó, você vai fazer isso, fazer aquilo. Não, a prova é do outro. E aí nós devemos sentir, e nós trazemos a intuição, nós trazemos essa memória e nós vamos estudar muito, né, desse superconsciente. Nós trazemos aquela vozinha e nos diz, não é por aí, é por aí. Mas nós trazemos também elas milhares de vozes, milhares de personalidades que não estão integradas em nós e nos diz, não, faça isso, repita isso. Aí a gente upa em ou o demônio, né? Não, o demônio que está soprando no meu ouvido é Satanás, é o diabo, ou a gente diz é os espíritos obsessores. Depende do credo religioso do indivíduo. Agora, dentro da psicologia espírita, nós vamos desprezar e ter influências externas? Não, tem influências externas. Mas dentro da psicologia mais profunda, a doutrina espírita está dentro desse campo. Quem é o responsável pela nossa vida? Quem é? Eu. Opa, é o eu, né, Emiliano? O eu. O eu. Valmir, eu te vi aí, viu, Valmir? Alma aí, eu passo. É o eu. Então, isso é importante, porque vai ter tendências, e as tendências são nossas, tanto para o lado do bem, quanto para o lado do, a gente pode chamar, e do mal, né? Sendo e bem pragmático, né? Mas o importante é o ego, nessa encarnação, está disposto a pagar. Porque tudo tem um preço. Tudo tem um preço na vida, tudo tem um valor. Eu falei preço porque nós somos materialistas. Tudo tem um valor na vida. Eu falei já de propósito mesmo. E aí eu quero saber quais são os valores e eu quero angariar para a minha alma, para a alma eu sou. Como disse Jesus. E nós vamos dar, né? Porque a gente pode perder tudo, mas ele que perde a alma é muito dolorido. Eu posso perder a minha casa, eu posso perder os meus imóveis, eu posso perder uma amizade, eu posso perder muitas coisas. Mas se eu perder a direção do self, da alma, é uma trajetória difícil. Valmir? Então, eu fico aqui pensando, né? Que devo pensar, que devo concluir. Os meus 3 filhos dizem que eu sei tudo, que eu sei tudo. Às vezes eu fico me questionando. Não é questão de querer saber tudo. Eu não sei se é esse erro que a gente comete com os próprios filhos, né? Que a gente quer passar tudo, quer antecipar tudo. Porém, hoje eu estou trabalhando que cada um. A gente é duro falar isso, né? Ema, cada um com seus problemas. Mas se a gente parte do princípio que nós somos um ser único, que temos que cuidar do nosso espírito, nós temos que deixar eles viverem e ninguém ensina nada, né? E você vê, nem tudo funciona isso, né? Eu não acho que eu sei tudo, mas a gente quer passar alguma coisa, né?
e a gente não passa a vivência, a prova do outro. A gente só passa a nossa prova, né? Com certeza. E é isso. A família, está dando tempo, eu vou passar a atividade, mas a família é algo, como foi dita, é algo grandioso. E começa por ela, né? A sociedade é reflexo da família. E aí a gente tem que saber o papel de cada um de nós. Há uma interdependência, nós não vivemos sozinhos, tá bom? É uma interdependência. E essa interdependência, às vezes a gente está fazendo o papel de sol, às vezes a gente está fazendo o papel da terra, a gente vai fazendo os papéis ali e desempenhando bem isso. Esse é o objetivo. Por isso que Jesus, ela fala dele, foi mal compreendido, né? A mãe buscando ali o filho já adulto, né? Mãe é mãe, pai também tem essas necessidades, né? E o filho tem também, como diz, né, a palavra de honrar pai e mãe, né, todo aquele processo. Mas Jesus disse uma frase muito interessante, falou, né, mulher, o que tenho eu contigo, né? E ali, quando Maria pede alguma coisa para ele, lá também em São meus irmãos, minha mãe, tudo mais, porque Travou, Luiz? voltou, Travou, voltou, voltou. voltou, Voltou. ah, e bom, voltou. Então, o que tenho eu contigo? Então a gente precisa compreender. Nós temos interdependências, mas nós não somos subordinados a ninguém. Nós não somos subordinados. Nós não estamos aí exercendo papéis, exercendo provas aí na vida. Às vezes há uma subordinação hierárquica, como o Alice colocou, de um chefe, no sentido de um gestor, né? E a gente tem papéis para fazer e obedecer e aprender. Às vezes eu vou ser o gestor. E na vida é assim. Às vezes eu vou ser o pai, a mãe, o filho, o avô, como disse, né? Até aquela música, né? Desse baiano aí, né? E se perdeu também aqui na minha visão, né? Esse cantor maravilhoso e trouxe muita poesia para nós. Não vou falar o nome para vocês adivinhar quem é. Então, ele trouxe muitas coisas, mas ele mesmo se perdeu. A gente precisa saber o que eu tenho contigo. E a gente tem muita coisa. A gente tem muita coisa, não é? A gente depende uns dos outros, sim. Mas como o Valmir falou, eu respondo pelas minhas atitudes. Eu vou colocar aí só as atividades, e aí a gente... eu sei que a aula hoje foi assim um pouco diferente, né? A da aula a gente sabe e é um momento, é uma vivência, né? Mas eu vou trazer um desejo aqui. Eu gosto muito dos desejos, né? Trazendo aí essa visão e a espiritualidade maior nos traz através dessa figura que nós conhecemos, André Luiz, no livro Ação e Reação. Ele vai falar para nós, e nós todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam a experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem, deixa eu o apontador, nasce do desejo central e nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Então, nós temos um desejo central. Tem muitos desejos? Tem muitos, mas temos um central. Eu trouxe só algumas coisas bem simples aí para a gente fazer esse exercício. Qual valor abaixo predomina em minha alma? A gente vai escolher apenas um. E em seguida nós vamos relacionar ao reflexo dominante. Por exemplo, crueldade. Ah, Luiz, eu não sou cruel, não. Vamos perceber. Quais são os meus pensamentos predominantes? Será que é o pensamento e predomina na minha cabeça é o E?
eu iria todo aquele congresso, jogasse uma bomba lá, explodisse, né? Os presos lá, tocar fogo naquilo lá, todo mundo morrer queimado. Olha, fez isso, tá pagando, tá pagando. A justiça tarda, mas não falha. Isso é bondade ou crueldade? Olha, rapaz, a lei do retorno. Nasceu assim porque fez isso, aquilo outro. E que reflexo é esse que predomina nessa alma e a gente percebe que os pensamentos dela é só crueldade? É o crime, é o reflexo do criminoso. Luiz, eu não sou criminoso. Eu não estou falando que a gente é criminoso, estamos falando de energia. De energia. Porque a alma reflete algo, o self reflete algo. E às vezes o nosso reflexo da personalidade é predominantemente crueldade. E cobiça, Luiz? É cobiça. Eu não cobiço nada, não. A gente tem que ver se a gente está cobiçando. Porque é muito sutil essa cobiça. Eu não estou falando só de bens materiais. Eu não estou falando só de posses aí. Estou falando também de cobiçar pensamentos, formas de ser do outro. Luiz, mas eu não estou cobiçando. O outro só me inspira. Eu quero ser como ele. Não dá para ser como ele. Algo dentro dele te inspira a desenvolver algo dentro de ti. Porque cada um tem a sua singularidade. Eu posso olhar para uma figura como... vou dar o exemplo do Chico de novo, dentro da... E ele me inspirar algo e eu desejar, cobiçar ter algo. Mas aquela cobiça, será que eu quero ter sem mérito? Eu quero ter por ter somente um desejo e sem trabalho, sem nada? Eu preciso avaliar. Será que eu estou sendo um usurário, né? Usurário, ele é só para si, né? Sem dividir nada com o outro. Só amontoando. E a maledicência? E a maledicência? É o que mais o caluniador tem. E o escárnio, Luiz? É só ver as ironias. Eu não posso fazer uma ironia, uma brincadeira? Pode, mas a gente tem que ver qual é a intenção disso. Depois a gente vai refletir e o porquê a gente esse valor é tão preponderante em nossa alma. Tudo bem, pessoal? Eu não quero extrapolar o tempo, mas, né, peço perdão aí a vocês. Mas eu gostaria que refletisse, estão nesses detalhes pequenos. Isso mexe com a gente, tá bom? Mexe. Porque alguém falar assim para a gente e nós somos cruéis, é duro, né? É duro. Mas a gente tem que perceber isso, não é o outro que vai falar. Vamos dar um exemplo, e James Hollis deu, né? A gente está ali, alguém escorrega, e a gente ri. Já aconteceu isso com a gente, não? Já? A gente assiste vídeo aí nas internet da vida, alguém indo, batendo lá e a gente rindo. É engraçado, não é? Não é, não? Será? E por trás disso tem o E, Luiz? Não, rapaz, isso aí é só brincadeira, isso aí é só passatempo. Não, nada é brincadeira para a alma. Nada. Se aquilo está me alimentando, e há tendências, há desejos, há paixões, há reminiscências, há formas de vidas que eu vivo e vivi. Vocês estão percebendo? Então, vamos perceber isso, vamos escolher um ali e vamos perceber qual é o mais preponderante, porque eu sei em mim, falando de mim, e todos eles que eu falei têm em mim. Agora, tem um que prepondera mais. É esse que a gente vai botar o X lá. Tudo bem, pessoal? É duro o exercício? É dureza.
É dureza, né? Agora, para eu deixar mais. Hoje eu estou a fim de provar, Isso viu, daí está Valdir? relacionado. Pode falar, Lars. A gente... Não, Luiz, pode terminar. Desculpa. Eu estou a fim de provar. Hoje a gente já vai finalizar, já deu horário. A gente lê aquele livro Libertação, da série André Luiz. Aí, sabe o quanto dói? É quando a gente não admite, a gente não é enxergar, a gente fica cego para as nossas imperfeições, para as nossas tendências, e aí a vida vai nos colocar, sabe aonde? Ali nos nossos pares. Mas não vai ser pares, vai ser espíritos muito intelectualizados, entende muito bem de tudo isso. E aí ele vai olhar para nós e vai nos classificar. Vai olhar assim para a nossa energia e vai falar: esse é aluniador. Mas eu não sou. E aí ele vai trazer várias memórias de vivências nossas e vai mostrar. E nós somos aluniadores. Às vezes a gente precisa passar por isso. Ou a gente quer aprender de outra forma. Admitir, procurar entender e ter instrutores melhores, com mais sutileza, com mais habilidade. Aí a gente escolhe os nossos instrutores. Vou pedir para vocês lerem esse livro, Libertação, e a gente vai ver lá alguns irmãos que se colocam como julgadores, como promotores da vida, e eles vão julgar. E eles estão julgando por permissão divina, porque tudo é permissão de Deus, não é? Tudo é permissão, se eles estão fazendo, é permissão. Mas tudo tem um retorno também, não é? Assim, a gente faz e a gente responde. Tudo bem? Hoje eu me empolguei, viu, pessoal? Quem vai fazer a nossa oração hoje? Para dar uma aliviada. Quem é? Nossos agradecimentos.